Autismo infantil na perícia do INSS. Como comprovar que o seu filho, que tem um diagnóstico de autismo, pode ter o direito do BPC? Muitas pessoas falam, né? Ai, basta o diagnóstico. Não, gente, não basta o diagnóstico. A gente precisa comprovar lá na perícia do INSS ou na perícia judicial que essa criança tem impedimentos de longo prazo e mostrar as limitações que você e sua família têm por conta, né, dessa deficiência e por conta das questões sociais que a sua família enfrenta, além do baixa renda. Então, aqui nesse vídeo, eu vou falar para você que é mamãe atípica, o que é importante na perícia do BPC autista, o que você deve levar, o que você deve falar, quais não é sintomas, mas quais as características mais importantes que os peritos consideram na hora de dar o seu BPC, na hora de caracterizar a deficiência e impedimento de longo prazo. Então, já curte esse vídeo, compartilha para alguém que precisa, para quem que vai passar na perícia, comenta, me fala qual é a sua necessidade, que a gente sempre tá trazendo vídeos importantes para vocês, eu quero saber qual é o que vocês querem saber mais, ok? Então siga aqui o nosso canal. Então vamos lá. BPC autista é um dos benefícios recordes que mais cresceram nos últimos 5 anos, né? Tanto por conta dos diagnósticos, que antigamente a gente nem tinha tanto diagnóstico, quanto também por conta das limitações que essas crianças têm enfrentado. Limitações de falta de acesso à medicação, falta de acesso a terapias, falta de acesso a professores de apoio. Isso tudo gera muita dificuldade para a família e para o desenvolvimento dessa criança. E eu falo com propriedade, minha filha é autista nível 1 de suporte, e quando isso já, minha filha hoje tem 14 anos, então quando eu fui procurar o diagnóstico foi muito difícil, né, achar profissionais que realmente conseguiam ali me explicar isso, quais os prejuízos que a minha filha tinha, o que eu tinha que correr atrás de quê. Então, assim, naquele tempo eu já fiquei muito perdida. Então, eu sei a dificuldade que é hoje também lidar com isso, né? Porque muitas pessoas banalizam, minimizam o sofrimento de uma família com a criança atípica e principalmente virou um comércio. As terapias são caras, acesso à medicação é difícil, prefeituras dificultam o acesso a professores de apoio e apesar disso tudo ser garantido por lei, certo? Mas a gente aqui vai falar sobre o BPC Loas, que é um benefício no valor de um salário mínimo que essas famílias têm direito. Por quê? Para que elas possam garantir o tratamento dessa criança. E mais, suprir a necessidade de renda, que muitas vezes as mães, né, ou o cuidador, pode ser o pai também, acabam deixando o mercado de trabalho para dar assistência ao filho e por isso diminui a renda, diminui a tendência de ter uma renda naquela família. Então é por isso que esse benefício ele veio assegurar as famílias de baixa renda a ter dignidade, né? É claro que não é um valor que vai suprir todas as necessidades, mas já ajuda a dar uma segurança para a família. Então vamos lá. Qual os requisitos do BPC Loas para crianças autistas? Vamos lá, são dois, hein? Baixa renda, que para o INSS é até 1/4 do salário mínimo, mas na justiça esse critério é flexibilizado, podendo ser até meio salário mínimo por pessoa, e a gente pode abater várias despesas, como medicação, fralda, transporte, energia, aluguel, várias despesas na justiça a gente consegue abater nessa renda. Então, sim, pessoas com rendas acima de um salário mínimo pode ter direito a um BPC Loas, ok? Aqui no escritório, por exemplo, a gente já teve casos de famílias que recebem até mais de R$ 3.000 e conseguiram um benefício. Por quê? Por conta da flexibilização, por conta dos descontos. A gente pega lá todas as despesas que a família tem, faz uma planilha, apresenta para o juiz, apresenta para o assistente social, que ele vai fazer um levantamento de renda daquela família e de renda líquida, né? A gente pega ali a renda bruta, abate ali essas rendas, essas despesas necessárias e chega ali a um valor mínimo, ok? Se esse valor mínimo for inferior a meio salário mínimo, a gente ainda consegue esse BPC. E o outro critério mais difícil de ser comprovado é a deficiência, impedimento de longo prazo e barreiras. Então, não basta a deficiência, isso é um mito. As pessoas acham que é porque tem lei que define como deficiência, por si só já garante o direito ao benefício. Não. A lei, quando ela determina que uma doença, uma deficiência é uma deficiência, ela vai garantir vários direitos, né? Preferência em fila, vários direitos, IPVA, muitos direitos vocês têm.
Porém, o BPC-LOAS, a lei do BPC-LOAS, ela estabelece critérios bem mais restritos do que apenas a deficiência. Precisa comprovar impedimento de longo prazo, precisa comprovar barreiras. E o que é isso? Barreiras e impedimento de longo prazo é o que nós vamos falar aqui agora, que é o que vai fazer a diferença para você. Vamos lá. Temos uma deficiência, BPC é autista, ok? A criança foi diagnosticada com autismo. Agora, quais são os impedimentos dessa criança? Quais são os prejuízos dessa criança? Muitas, a gente não tem nem como falar, porque como cada criança tem um prejuízo, cada criança tem uma limitação, então fica a cargo da família mesmo estabelecer ali, identificar, dos médicos, identificar quais são os prejuízos que essa criança tem. Esses prejuízos, por exemplo, atraso de fala, dificuldade de interação social, e crises, né? Seletividade alimentar, dependência de terceiros, falta de noção de risco, rigidez cognitiva. Então, são vários prejuízos que uma criança pode ter. Então, a gente vai elencar, vai nomear esses requisitos, esses prejuízos que o seu filho tem e vai identificar como eles prejudicam o seu filho. Por exemplo, o atraso de fala. Ele ainda tem 7 anos, não consegue falar direitinho e não consegue escrever, certo? Isso é uma limitação? Sim. Agora vamos ver se ele é de longo prazo? Com a intervenção do médico, do fono, essa criança vai se desenvolver igual uma criança que não tem essa limitação nos próximos 2 anos? Não. Por quê? Ela precisa de intervenção da fono e eu ainda não tenho acesso à fono. Ou quando tenho, é uma vez por semana. Então a fono já falou para mim que é uma questão de longo prazo. Para ele se desenvolver, nós vamos precisar aí de uns 2, 3 anos ou mais, ok? Então não é uma coisa que se resolve rápido e nem com uma medicação rápida. Então isso é um impedimento de longo prazo. Crises, e como essa deficiência, como o autismo ele não tem cura, ele é uma deficiência, geralmente é de longo prazo todos esses prejuízos. Então a gente tem que comprovar exatamente isso. Falei, olha, ele tem atraso de fala, ele precisa de fono 3 vezes por semana e eu ainda não consegui. E o SUS não me fornece. E quando fornece, é uma vez por semana. Então a gente consegue aqui caracterizar que essas barreiras de acesso vai ter um impedimento de longo prazo. Então eu tenho uma barreira, qual é? Não tenho acesso a terapias. Isso é uma barreira. E o meu impedimento aqui pode ser de longo prazo porque eu não tenho acesso à terapia. Por isso que quando a criança faz tratamento com médicos particulares, quando ela tem condições, por isso que esses benefícios são separados para pessoas com baixa renda. Porque se uma mesma criança, se uma outra criança da mesma idade, com a mesma deficiência, ela tem acesso a terapias 3 vezes por semana, o resultado é muito mais rápido. Ela vai conseguir progredir muito mais rápido do que essa que não tem acesso. E é essa a barreira que difere a pessoa de baixa renda e a pessoa que tem acesso. Por isso, esse benefício é destinado a pessoas que não têm acesso, porque geralmente, se você não tiver acesso a essas terapias, a essas medicações, essa criança não vai se desenvolver, tá? Ou vai demorar muito mais do que uma pessoa que tem acesso. Então, a falta de acesso é uma barreira e isso tem que ser dito na perícia. Ah, eu contratei um plano para conseguir a fono. Ok, mas você está conseguindo 3 vezes por semana, como a médica pediu? Ah, não, não tem como, é só uma vez. Continua tendo uma barreira, tá bom? Outra, crises. Ele tem crises, ele bate nas outras criancinhas, na escola, ele se machuca, ele dá crises de difícil controle, tá tomando medicação, mas não tá resolvendo. Outro impedimento de longo prazo. Crises emocionais. Não é coisa que está sendo resolvida com a medicação. Então, vai precisar trocar uma medicação, vai precisar fazer um acompanhamento, vai precisar passar por um terapeuta. Então, você não consegue estimar o prazo de melhora. Também é de longo prazo. Dependência de terceiros. Essa criança tem 7 anos e ainda precisa da mãe para se alimentar, para ir no banheiro, porque senão se suja tudo, não se limpa. Então, uma criança sem esse tipo de prejuízo com 7 anos já faz isso sozinho. Essa criança com esses prejuízos não faz sozinho. Precisa de ajuda? Precisa.
de um terapeuta ocupacional para poder organizar ali a coordenação motora fina, para ele conseguir se limpar direito, para conseguir tomar um banho direito. Então, essa criança sem acesso, né, com essas barreiras, não tem uma previsão de melhora nesse sentido. Então, também é uma barreira de longo prazo, tá? O INSS, ele avalia através de uma portaria chamada Portaria 2 de 2015. Pode procurar no Google, Portaria do INSS 2 de 2015. Ele avalia cada um desses critérios que eu estou falando para vocês. Se usa medicação, se precisa de terceiros, se consegue fazer as atividades sozinho, se tem crises emocionais, como que é a questão do cocô e do xixi, se já faz sozinho, se banha sozinho, e ele enumera de 1 a 4. Então, quantos mais prejuízos você conseguir identificar no seu filho, mais pontuações você vai ter. Ah, então eu vou ter que achar um monte de prejuízo? Não, não necessariamente. Se você identifica 4 prejuízos do seu filho e consegue demonstrar isso para o perito, você vai pontuar nos 4. Já é suficiente, dependendo da pontuação. Tá? Você não precisa pontuar em todos, mas você tem que demonstrar que esses que ele vai pontuar são prejuízos de longa data, são prejuízos que nos próximos 2 anos você não vai conseguir resolver. Ok? Então, lá na perícia, você tem sim que identificar todos os prejuízos que seu filho tem no desenvolvimento, se tem outro tipo de comorbidade, como TDAH, levar laudos médicos, levar relatórios médicos de profissionais que acompanham seu filho. Ah, mas meu filho não é acompanhado por ninguém ainda. Então, você vai levar uma declaração, ou você mesmo pode declarar para o perito que ainda não tem acesso. Estou na fila do SUS. Leva a comprovação que você está na fila do SUS. Ok? A médica mandou 3, eu só consigo uma. Isso é uma barreira. Então, percebam, não é ter uma doença, é comprovar como essa deficiência impede o desenvolvimento dessa criança. Ah, ele empreende em fuga direto, não tem noção do perigo, come qualquer coisa, massinha, qualquer coisa que ele acha no chão ele come, já teve que fazer esvaziamento no intestino, já teve que fazer lavagem. Isso é, gente, disfunções dessa criança. Tá? Com determinada idade, essa criança tem que ter noção de perigo, tem que ter noção de risco, tem que saber o que pode e o que não pode comer. Tá? Eu tenho uma cliente que a filha dela come massinha, come giz de cera. Então, lá na escola, as atividades para ela são privadas desse tipo de conteúdo, desse tipo de material, porque ela come. Direto está no hospital para poder fazer lavagem. Então, ela fala, ela escreve, mas as limitações dela são outras. Falta de noção de risco, não compreende as regras sociais, tá? Então, estudem a deficiência do filho de vocês para que vocês possam entender sobre as limitações que ele tem. Os prejuízos que você conseguir identificar são os que você vai precisar comprovar lá na hora da perícia. Uma vez que o perito entendeu que essa criança tem prejuízos que nos próximos 2 anos não vai conseguir melhorar, ele vai caracterizar a deficiência dessa criança. E isso é importantíssimo para conseguir o seu benefício, tanto na via judicial quanto na via administrativa. Entenderam como que funciona? Então siga para mais dicas que a gente sempre vai trazer novidades e vai fazer de uma vez por todas que você entenda como funciona uma perícia.